Ele arquivou um pedido para investigar o ministro e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, no inquérito das alegadas fake news, do qual Moraes é relator. O pedido foi feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. A alegação de Eduardo para fazer o pedido é a de que Barroso mentiu ao afirmar que as urnas eletrônicas são seguras. O parlamentar citou a live em que o presidente Jair Bolsonaro expôs que as urnas são passíveis de fraude e de invasão de hackers. Alexandre de Moraes considerou o pedido injustificado e sem provas de que houve crime por parte do seu colega de corte. Cris. Eu tinha esquecido de dizer, essa nota vem confirmar aqui, que depois da votação do voto impresso auditável, depois daquela live do presidente, especialmente daquela entrevista do presidente junto com o relator da PEC do voto impresso auditável aqui no Pingos nos Is, em que eles revelaram um inquérito da Polícia Federal que confirmou que um hacker passeou pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral durante meses, sem que ninguém descobrisse, que o sistema era frágil, que isso está em investigação. Depois disso tudo, acusaram o presidente, abriram notícia crime contra o presidente, acusaram o presidente de fake news, mas, poxa, a gente não pode confiar, então, num inquérito da Polícia Federal só porque ele foi trazido pelo presidente? É o tempo todo essa animosidade partindo do judiciário para cima do executivo. E aí depois ficam tentando inverter a ordem das coisas, como bem lembrou o Augusto aí. E como as pessoas não se esquecem, tanto que estão preparando cartazes, estão trocando informações, estão convidando mais gente para ir para as ruas para reclamar disso, que o judiciário não governa o Brasil, que os brasileiros elegeram um presidente para governar e estão vendo que o judiciário não permite que ele governe. Então, precisa realmente ter um aceno por parte do judiciário, porque quando o ministro Alexandre de Moraes se reúne com o ex-presidente Temer, aparentemente para pedir uma ajuda ali, que faça a intermediação, que permita ali que haja uma conversa entre o presidente e os ministros do STF, parece que é uma trégua. Mas aí, desde que Bolsonaro primeiro se corrija, vão sempre impondo limites para as coisas acontecerem. Parece que os ânimos continuam acirrados e a vontade de conciliação tem que partir dos dois lados, não só do lado do presidente. O ministro Alexandre disse ali na nossa informação anterior, Vitor, quando você leu, que ele, deixa eu ver se eu acho aqui certinho, que ele quer que o presidente da República faça uma manifestação pública, instituindo uma espécie de pacto de não beligerância. Se não me engano, o presidente já deu declarações, salvo engano, ele já deu declarações que ele está disposto a fazer reunião a hora que quiser, é só chamar. Mas a gente não vê isso do outro lado. O outro lado responde com notícia crime, com acusação de fake news, com acusação de quebra de sigilo de inquérito, quando deixa lá os senadores da CPI quebrarem sigilo de pessoas que não são acusadas de nada, que não cometeram crime algum, e isso fica por isso mesmo. Então é tudo muito estranho. A gente precisa que esse pacto de não beligerância venha dos dois lados, não só de um lado. Por enquanto, a população vai para a rua pedir paz, pedir capacidade de governança ao executivo, porque isso está sendo tolhido desde que o presidente Bolsonaro assumiu. Diga, Augusto. Duas observações, né? Já está provocando efeitos a mobilização para o dia 7 e mais, é bom lembrar que a reunião prevista aí entre representantes dos três poderes foi cancelada unilateralmente pelo presidente do STF, Luiz Fux. Diga, Zé. Essa situação do Supremo Tribunal, essa relação do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto tem que ser institucionalizada, né? O Supremo age dentro da Constituição, seja como o guardião da Constituição, o chamado controle constitucional, e o Executivo executa. Hoje, essa resposta de que não vê crime, exatamente porque foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Tornando fake news quem diz que é inexpugnável o computador do TSE. O que é inexpugnável é a urna eletrônica, porque não é ligada à internet. Mas os computadores hoje ligou à internet, não tem jeito. O que há é uma defesa muito grande, a tecnologia também antecipou nesses pontos, né? E faz uma defesa muito boa. O que eu bato no ponto é que o Tribunal Superior Eleitoral tem um orçamento de 10 bilhões de reais, 65% dos 10 bilhões vão para salários. Isso não deveria acontecer. O principal seria investir em tecnologia,
investirem meios para se fazer uma eleição mais crível, né? Convencer. É preciso que o Tribunal Superior Eleitoral convença de que a eleição está sendo feita de uma forma correta. Esse pedido do deputado Eduardo Bolsonaro, eu sempre confundo Carlos com Eduardo, mas Eduardo Bolsonaro, ele é pertinente. Todos sabiam que ele não iria ser aceito, né? Mas é pertinente para mostrar o que é fake news. Fake news é aquilo que você não acredita. Então, ele, através do pedido de processo contra o presidente do TSE, ele queria mostrar que é o mesmo raciocínio de dizer que alguém está fazendo fake news, mostrando a história da urna eletrônica, né? De que a urna seria possível de invasão e tal. Então, seria mais ou menos esse o objetivo do deputado Eduardo Bolsonaro. Diga, Ana. Olha, Vitor e demais colegas aí da bancada, olhem só essa notícia que acaba de chegar aqui, que a gente não tem sossego, né? Esse diálogo aí proposto por Alexandre de Moraes, mais uma vez vem uma notícia simplesmente jogar essa falácia e esse falso interesse de diálogo na lata do lixo. Agora, uma notícia atualizada há mais ou menos meia hora. Ministro Alexandre de Moraes afasta delegado da condução do inquérito que apura suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Vou ler só o primeiro parágrafo. O ministro Alexandre de Moraes afastou o delegado federal Felipe Alcântara de Barros Leal da condução do inquérito 4831, que apura declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre suposta tentativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, de interferir politicamente na Polícia Federal. O ministro pediu que o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, designe nova autoridade policial e nova equipe para atuar no feito. Agora, segundo o ministro aqui, Alexandre de Moraes, ele diz que ele defende que o delegado determinou 6 providências que não têm relação com o objeto das investigações. Aí a gente pergunta, a CPI da Covid, que foi aberta aí a mando do Supremo Tribunal Federal, né, do Alexandre de Moraes, qual o objeto investigado nessa CPI e qual a relação, por exemplo, da quebra de sigilo da Jovem Pan e de outros veículos e produtoras antes de 2020? Qual é a relação que isso tem com o suposto objeto, né, de investigação, que é exatamente os demandos, os possíveis demandos do governo federal dentro dessa pandemia. Então, aqui, mais uma vez, ministro Alexandre de Moraes afastando o delegado e, mais uma vez, colocando o seu dedo, a sua caneta do STF em outra prerrogativa. Então, a gente vê que isso aí só demonstra que o povo está certo de estar cansado dessa falsidade de diálogo para cá, diálogo para lá, porque a harmonia entre os poderes a gente vê que tem. A harmonia entre membros do Legislativo e membros do Judiciário, porque independência dos poderes, independência nas suas esferas, nas suas prerrogativas, isso a gente não vê mais no Brasil. Augusto. Bom, diante disso, isso aconteceu agora, né, Ana? Isso, foi agora há pouco. Aconteceu agora. Isso, agora. Delegado. Pois bem, isso é suficiente para que eu reveja o meu comentário. Diante disso, não pode haver conversa. Então, já não são 123 decisões hostis ao presidente, são 124. Em muito pouco tempo. É uma decisão a cada 9 dias, sempre contrária ao que eles acham que interessa ao presidente. Então, o que resta fazer, e não é pouco, é mostrar nas ruas o tamanho do descontentamento e lembrar, que é sempre bom fazer essa lembrança, mencionar esse artigo 1º da Constituição, lembrar a eles todos que todo o poder emana do povo. É isso.